Bom, e eu gostaria de fazer mais uma atualização aqui, vou pedir para o pessoal colocar a tela dos números da Covid-19. Nós temos aqui em Paranaguá 2.896 casos confirmados da doença, 2.896. De acordo com o boletim da SESA, que é a Secretaria Estadual de Saúde, a gente tem esse número aqui, 1.955 recuperados. Mas ontem a Prefeitura de Paranaguá divulgou um boletim dizendo que esse número de recuperados já chega a 2.105 pacientes. Então, de 2.896, 2.105 já se recuperaram. As pessoas perguntam às vezes, né, a respeito da questão de, então 2.105, 66 óbitos, quer dizer que o restante está no hospital? Não é isso. Tem pessoas que estão confirmadas com coronavírus, mas que precisam cumprir a quarentena dentro de casa. Então, esse número compreende tanto as pessoas que estão internadas no Hospital Regional do Litoral, quanto aquelas que estão dentro de casa, cumprindo a quarentena, né? O isolamento, aí sim o isolamento social, a pessoa não pode sair de casa em hipótese alguma, precisa ficar dentro de casa enquanto cumpre essa quarentena, esse período aí de pelo menos 14 dias, desde que recebeu o resultado do exame do coronavírus, tá certo? E agora a gente traz informações que são aquelas informações com as quais eu comecei o programa aqui. Foi divulgada uma pesquisa pelo Datafolha falando sobre o comportamento do povo brasileiro diante da pandemia do coronavírus. Então, isolamento no Brasil em meio à pandemia. Essa pesquisa que foi realizada pelo Datafolha agora, no mês de agosto, entre os dias 11 e 12, 2.065 brasileiros adultos foram ouvidos nessa pesquisa. Então, a gente tem aqui várias riscas, você vê aí. Essa risca azul é o de pessoas saindo de casa só quando é inevitável. Tá? É o pessoal que tem saído para trabalhar ou então para fazer compras no supermercado, esse tipo de coisa. Nós tivemos aqui, no início da pandemia, um número de 54%, variou um pouquinho, né? Esse 53%, chegou a 51% no mês 6 e agora esse mês, né, mês de agosto, foi a 43% o número de brasileiros que está fazendo. Na realidade, assim, é o que as autoridades recomendam só sair de casa quando é inevitável, quando a gente realmente precisa fazer alguma coisa. Né? Então, esse é o número de brasileiros que tem cumprido esse isolamento dessa forma. Agora, o amarelo é tomando cuidado, mas saindo de casa para trabalhar e fazer outras atividades. Na realidade, assim, já está saindo para aquilo que precisa sair, mas tomando cuidado, né? Então, estivemos em 24% no início, aí esse número foi sofrendo alterações, subindo um pouquinho aí no mês 4 foi para 35% e agora, no mês de agosto, nós estamos em 44% dos brasileiros tomando esse tipo de atitude. Fazendo outras atividades, pode sair aí, né? O verde, totalmente isolado, sem sair de casa de jeito nenhum, em hipótese alguma. Esse verde aqui deveriam ser as pessoas de grupos de risco, que são aquelas, né, acima de 60 anos, pessoas com doenças crônicas também. No início da pandemia era de 18% esse número, nós fomos a 16%, isso foi caindo 13%, 12% e agora em agosto a gente tem 8% da população realizando esse isolamento. E aí, por último, aqui em vermelho, são as pessoas que estão vivendo normalmente, sem mudar nada na rotina. No início da pandemia, eram 4%, daí a gente chegou a 3%, fomos a 3% de novo no mês 6, e esse mês agora, que é o mês 8, 6% das pessoas que já estão vivendo normalmente, sem mudar nada na rotina, esses dados da pesquisa Datafolha. Aí também temos aqui uma outra pesquisa, que é com relação... essa é duplicada, né? Essa aqui foi justamente a que a gente já trouxe. Então, medo do vírus entre os brasileiros, as pessoas que ainda têm medo. Vamos lá. Vermelho, muito medo do vírus. Eram, no início da pandemia, acho que aqui não vou conseguir esse número, né? 38, muito medo, 36% no início da pandemia. Isso subiu, foi a 45%, foi a 47% e agora está em 43%. Um pouco de medo no início,
38%. E agora nós temos 36% das pessoas, né, entrevistadas com um pouco de medo. Não tem medo, 26% no início e agora 18% não tem medo. Aí a gente tem aqui, já foi infectado, 0% na primeira pesquisa realizada pelo Datafolha e agora a gente tem 4% das pessoas entrevistadas que já foram infectadas. Essa pesquisa ela tem uma margem de erro de 2%, tá? Situação da pandemia entre os brasileiros. Está melhorando, vamos ver aqui. Esse aqui não é, né? Está melhorando. 28% achavam isso em junho e agora 46% acham que está melhorando. Piorando. 65% em junho achavam que estava piorando, hoje 43% acham que está piorando. Não está nem melhorando nem piorando. 4% em junho e 8% em agosto. E não sabe como está a situação 3% das pessoas entrevistadas. Fechou? Era isso? Não tem mais? Então, esses os dados divulgados pelo Datafolha dessa situação da pandemia. O que nos preocupa é realmente a questão do isolamento, né? A questão do distanciamento social. Então, que as pessoas comecem a afrouxar demais as medidas e isso acabe criando um novo pico, um novo, né, alerta aí para as autoridades do Brasil.